Talvez você já tenha começado muitos projetos e não terminou. E por isso você acha que Deus age da mesma forma. Só que não é bem assim. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a vinda de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente permanece vivendo os mesmos ciclos, as mesmas coisas, porque a gente acha que a vida completa, a vida em abundância que Deus nos promete, é só na eternidade. Mas a palavra diz que não, é para agora. Eu posso usar o exemplo de Marta, quando Lázaro morre e ela pede para que Jesus vá até lá para poder curar ele, né, antes da morte dele. Quando ele chega lá, Marta fala para ele: Jesus, você chegou tarde demais, agora ele já morreu, né? A gente gostaria que ele curasse, mas o plano do Senhor era a ressurreição. E daí Jesus pergunta para Marta: Marta, você crê que eu posso ressuscitar os mortos? E ela: creio, mas eu creio que é para a vida eterna. E aí Jesus fala: não, é para agora. Né? E ele vai lá e ressuscita Lázaro naquele momento, e não só na vida eterna. E muitos cristãos, às vezes, vivem um evangelho como se o bem só fosse acontecer quando a gente chegasse na eternidade, o que não é mentira. Na eternidade não tem choro, não tem tristeza, mas também não tem evangelismo, também não tem milagres, também não tem maravilhas, porque é para esse tempo, para esse lugar. Lá na eternidade a gente vai viver na glória com o Senhor, a gente vai viver alegria eterna. Então a gente não vai precisar de cura, de libertação, de salvação, de milagres lá. Então tudo que o Senhor promete é para hoje, para essa era, para esse tempo. E se você continuar com essa mente escassa, achando que Deus não tem vontade de te dar uma vida eterna, uma vida abundante, você não consegue romper esse ciclo, né? Então você começa uma obra, você não crê que Deus pode terminar aquilo que ele começou com você, porque você é cooperador, você precisa caminhar com o Senhor, e você para no meio do caminho porque você acha que Deus não pode promover um milagre, que Deus não pode fazer na sua vida, né? Mas ele é um Deus que completa aquilo que ele começou, e você precisa ter isso em mente. Então você precisa crer que Deus pode realizar, e que ele não só pode, como ele vai. Quantas vezes a gente começa sofrendo com o Senhor, e a gente entende que ele quer trabalhar algo na nossa vida, mas devido ao tempo, né, devido ali à caminhada que exige a nossa perseverança, né, a gente acaba desistindo no meio do caminho, a gente acha que o Senhor não pode fazer, e acabamos tomando os nossos próprios caminhos, fazendo o que é fácil pra gente, né? Só que esse caminho que a gente toma, da nossa própria forma, do nosso próprio jeito, traz tristeza pra nossa vida, traz um pouco de angústia, de dor. E o Senhor não espera que a gente passe por isso, ele espera que a gente viva a obra completa dele, né? E essa obra completa não se trata só da transformação de caráter. É verdade que Deus está transformando o nosso caráter, que ele está moldando no processo, né? Mas a obra completa é a completude da promessa que ele já te fez, daquilo que ele te entregou. Então não desista da promessa, não desista daquilo que Deus já falou, não desista de todas as vezes que Deus te entrega um projeto. Seja perseverante, vá até o final, corra a corrida, sabe? Não largue no meio do caminho simplesmente porque você não está vendo ainda acontecer, simplesmente porque você gostaria que fosse no seu tempo. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus tem a forma e o jeito, tem o jeito certo e o tempo certo de fazer todas as coisas na sua vida. Então esteja ciente de que Deus está trabalhando, você precisa ser cooperador daquilo que Deus está fazendo. Você precisa caminhar junto com ele, entender as direções, se submeter aos processos. Você precisa entregar aquilo que Deus está pedindo. Você precisa fazer aquilo que Deus está pedindo, em cada passo, em cada caminho, né? Então, todas as vezes que Deus falar para você que ele está trabalhando em seu favor, que é para você esperar, é para você dar alguns passos para trás, não tenha medo. Essa é uma das obras que Deus está fazendo. Esse é um dos trabalhos que Deus está fazendo dentro de você. E talvez ele esteja trabalhando orgulho, talvez ele esteja trabalhando altivez, talvez você ainda não conhecesse o Senhor de verdade, né? Você fosse um religioso, talvez você conhecesse a palavra do Senhor, mas você não colocava em prática. E todas as vezes que Deus te chama a uma grande obra, ele se revela para você de uma forma muito profunda. Ele começa a revelar os segredos do coração dele. Então não se trata só de leitura e de disciplina espiritual, se trata de um relacionamento com Deus. E isso ele trabalha com você durante o processo. E esse processo, ele tem muitas camadas, né? Ele dói, é como se o Senhor fosse tirando muitas raízes de cura, de rejeição, de dores que você viveu, daquilo que você acreditou que o mundo te ensinou que era o correto, mas que não vai de encontro com aquilo que está no coração do Senhor. Então são muitas camadas que vão sendo removidas de você, até que o Senhor chegue na plenitude
não completa, né? Mas numa plenitude ali onde Deus pode te usar, onde o seu caráter não vai ser mais corrompido, o teu coração já não vai mais estar nas coisas desse mundo, nas coisas que são destrutíveis. O seu coração vai estar completamente no Senhor. Então, até que a obra se complete para você, você também precisa se completar para a obra. Você precisa ser trabalhado na obra, né? Então, enquanto você está ali buscando com desespero, sem entender aquilo que Deus está falando, você está atrasando o processo. Mas todas as vezes que você entende o lugar que Deus te colocou, ainda que doa, não tem problema você chorar, não tem problema você sofrer, mas não paralisa, continua caminhando, né? Continua chorando e semeando, lançando as suas sementes. Porque no tempo certo você vai voltar colhendo com alegria, porque é isso que a palavra garante. Nós confiamos na palavra do Senhor. Nós acreditamos em tudo aquilo que Ele está falando. Então, se Ele te disse que você vai colher, se Ele te disse que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Somente creia em tudo aquilo que o Senhor tem falado.